nesta noite, desejar sobre a sua vida a doce paz do Senhor Jesus, a graça redentora de Cristo de um modo maravilhoso sobre você e sobre a sua casa. Vamos ter nesta noite uma participação especial. Eu peço que o casal Dutra possa estar se aproximando. Meu querido irmão Dutra, a gente já colocou o álcool em gel, então a gente pode apertar a mão. Irmã Lu, também. As mãos estão embebidas de álcool em gel de hora em hora. Então, aqui pode, tá? A gente tem percebido nesses últimos dias o agravamento de muitos relacionamentos conjugais por uma situação produzida pelo confinamento, pela quarentena social. Muita gente está sendo obrigada a encarar o outro de uma forma com a qual não estava mais acostumada. E já temos ouvido notícias de vários países, e principalmente aqui do Brasil, de violência doméstica, excesso de tempo passado junto, para o qual alguns casais, familiares não estavam tão preparados. E a palavra de hoje vem nos ajudar a crermos que de fato o Senhor tem algo novo para produzir em nossa união conjugal, em nossa família. Quem vai estar nos trazendo esse testemunho radical de mudança no seio conjugal, no seio familiar, é o querido casal Dutra. Irmão José Dutra, irmã Lu Dutra, membros desta igreja, Igreja Batista Memorial, já há cerca de 11 anos, casados há cerca de 28 anos. Irmão José Dutra é promotor de justiça pelo Ministério Público no estado da Bahia e também idealizador do projeto Extramuros, que virou uma dissertação de mestrado, virou livro também, e tem feito um trabalho diferenciado junto ao presídio aqui de nossa cidade. Irmã Lu Dutra é pedagoga, psicanalista e psicóloga em formação. É um casal que tem se dedicado a abençoar outras vidas, a semear uma palavra de fé, de ânimo, de esperança em outros lares, em outros corações. E o testemunho deles é para ser ouvido com total atenção, porque o que Deus produziu na vida deles, de renovo, pode produzir na sua também. Então nós vamos orar nesse momento, pela sua família em particular, mas também pelo casal que vai estar ministrando aqui. Senhor querido, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez, eu quero te apresentar este casal bendito, este casal abençoado, irmão Dutra, irmã Lu, para que os mesmos sejam usados poderosamente pelo teu Espírito Santo nessa noite, como já tem sido usado em tantas ocasiões, que este casal possa continuar sendo boca tua, para falar a cada coração, de cada familiar, de cada cônjuge, onde quer que se encontrem, no Brasil e espalhados por esse mundo aí. Usa-os como só o Senhor pode usá-los. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu. Obrigado, pastor, Só pegar aqui. Nós queremos cumprimentar a todos com a graça do Senhor Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé, aquele em que nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa vida, e cremos que, na verdade, eu confesso que é muito mais fácil falar das experiências dos profetas bíblicos. É muito mais fácil quando nós somos convidados para trazer uma palavra e as experiências que nós mostramos são dos profetas que estão na Bíblia. Eu acredito que, para mim, particularmente, é muito mais fácil do que trazer experiências próprias, experiências nossas. Porque, na verdade, nós
que temos para contar, aquilo que Deus fez na nossa vida, nós temos que contar as nossas experiências, e nossas experiências não são só experiências que trouxeram alegrias, são experiências também que nos trouxeram tristezas. Se nós pudéssemos, o desejo era de retirar, né, de não ter ocorrido muitas coisas que aconteceram. Então, quando nós falamos, quando damos o nosso testemunho, inevitavelmente a gente acaba revivendo momentos que causaram dor, causaram tristeza e que, enfim, fala aos nossos corações de uma forma muito impactante. Nós já demos testemunho em vários locais, aqui na Memorial, nós já demos outra oportunidade, mas a forma como nós vamos fazer hoje, nós não demos em lugar algum. Porque o nosso foco hoje é relacionamento conjugal, é casal. Essa é a proposta da nossa live neste momento, de falar para casais. Então, o casal que está com problemas, o casal que não está com problemas, enfim. A nossa experiência como casal, nós temos visto, quando nós contamos, muitos casais são abençoados, pessoas são abençoadas. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui dando o nosso testemunho com o objetivo único e exclusivo de ser bênção na sua vida. Ser bênção na sua vida enquanto casal, bênção na sua vida familiar, como filho, como pai, como marido, como esposa, enfim. Nosso objetivo único é que seja bênção para a sua casa. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua família através das nossas experiências. Bom, nós vamos falar em blocos. Hoje, nós olhamos para trás e conseguimos visualizar muito claramente que a nossa vida conjugal, que o nosso tempo, ele se deu em blocos. Nós tivemos um tempo em que vimos o poder de Deus muito claro na nossa vida. Nós tivemos um tempo em que vimos o cuidado de Deus muito claro na nossa vida. Nós tivemos um momento em que nós vimos que nós estávamos nos vale dos ossos secos. Tempo muito difícil para nós, mas que nós tivemos. E tivemos um tempo em que nós percebemos claramente a restauração de Deus na nossa vida. Então nós estaremos falando em blocos, ok? E nós temos muitas experiências, como o pastor mesmo colocou, nós fizemos esse ano 28 anos de casados. 28 anos de casados. Nós temos muitas experiências. Não conseguiremos contá-las todas nessa oportunidade. Tivemos muitas experiências durante esses blocos, esse tempo que nós vivemos. Mas vamos resumir, vamos focar nas nossas experiências que tivemos enquanto casal, enquanto marido, enquanto esposa, enfim. Nós vamos dar mais ênfase nesses momentos. Então, se ligue, ok? Se ligue, que nós cremos que Deus tem grandes coisas para você, enquanto casal, enquanto marido, enquanto esposa, para você filho. Nós cremos que Deus tem grandes coisas para falar com você nessa noite. Boa noite, todos vocês que estão em casa, nos ouvindo. Como o Dutra disse, nós vamos procurar falar em blocos. E o primeiro deles é sobre o poder de Deus nas nossas vidas, de uma forma bem resumida, para que nós consigamos chegar ao final com um objetivo maior. Pastor Júlio disse na nossa apresentação da preocupação com os relacionamentos e com os noticiários tristes do aumento de violência doméstica nesse período de pandemia. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que o casal precisa ter reservas. O aumento da violência é só um sintoma de uma doença que já existia. Se aumentou a violência é porque a violência já existia, é porque já não havia um relacionamento saudável. Então, a importância de nós termos essa reserva para enfrentarmos toda e qualquer situação. Quando nós nos casamos, há 28 anos atrás, no dia 8 de fevereiro de 1992, nós nos casamos em Resplendor, Minas,
novinhos, eu com 18 anos, Dutra com 23 anos. Tivemos um casamento bonito, idealizado na igreja, como manda o figurino, como sonha todo pai, casar a filha, toda a mãe. Foi um casamento lindo. E nós tivemos um primeiro ano de casamento muito abençoado. Contra várias estatísticas, pesquisas, que o primeiro ano de casamento é um ano difícil. O nosso não, foi um ano muito bom. Os 2 primeiros anos de casamento, nós viajamos, nós curtimos muito, nós curtimos a família. E surgiu uma novidade, porque era ideia nossa ficarmos grávidos só com cerca de 4 a 5 anos de casados. Até porque nós estudávamos, ainda fazíamos faculdade. Dutra estava no primeiro ano, no último ano da faculdade. Eu no primeiro, quando nós nos casamos. Mas aí surgiu uma novidade, eu fiquei grávida. Fiquei grávida do nosso primeiro filho, que hoje tem 25 anos, o Pedro Henrique. Nós temos 2 filhos, 3 agora. Depois que Pedro casou, nós temos uma menina. Temos Pedro Henrique, com 25 anos. João Vitor, que estava aqui no altar adorando ao Senhor agora há pouco, com 19. E a nossa Bia, a Bianca, que é a esposa de Pedro. Pedro foi, a gravidez não foi planejada, mas foi muito festejada. Porque era o primeiro neto da minha família. Eu sou a filha mais velha, seria o primeiro neto do meu pai, o primeiro sobrinho. Dutra tem 8 irmãs, só tem ele de homem. Então era um neto muito esperado por parte dos meus sogros, porque era o primeiro neto do filho homem. Então foi uma gravidez muito festejada. E a partir do 5º mês eu comecei a ter problemas sérios na gravidez, e Pedro nasceu no 8º mês de gestação. Com 34 semanas, não tinha 35 semanas completas quando Pedro nasceu. E quando Pedro nasceu, veio a surpresa. Não tinha sido detectado durante a gravidez. Pedro Henrique nasceu com uma malformação congênita, chamada atresia de esôfago. Resumindo, ele não tinha comunicação da boca com o estômago. Para complicar a situação, ele tinha uma fístula do esôfago para o pulmão. Então ele engoliu toda aquela secreção durante o parto, e ele já nasceu com a pneumonia grave. Resumindo bastante, ele foi operado, foi levado para Vitória, que ele nasceu em Resplendor no mesmo dia. Foi operado, uma cirurgia de emergência, só para desfazer aquela fístula do pulmão, e colocaram nele uma sonda gástrica. E assim ele ficou 2 meses na UTI em Vitória, 1 semana no hospital infantil, depois mais 55 dias na maternidade Santa Úrsula. Nesse período nós tivemos grandes experiências com Deus, que não dá para contar agora. Eu quero resumir em 2 apenas. O dia que Pedro Henrique nasceu, o hospital parecia uma festa. Hospital de cidade pequena, há 25 anos atrás, podia a família toda esperar o bebê. Tinha flor, tinha chocolate, tinha lembrancinha. E Pedro Henrique nasceu sufocando, e saiu correndo às pressas para fazer uma cirurgia. Para testar mais a nossa fé, ou por coincidência da vida, não sei, tem coisas que a gente não vai saber nunca. Nasceu outro bebê, eu saí do centro cirúrgico, entrou outra grávida. Nasceu outro bebê que se chamava Pedro Henrique, ficou no quarto em frente ao meu quarto. Eu fiquei ali sem o meu bebê, operada, ouvindo o outro bebê chorando todas as vezes que ele queria mamar, com os meus seios cheios de leite, dando febre de tanto leite, e não tinha um bebê para quem dar mama. E apareceram pessoas de todos, com todas as intenções e com boas intenções, mas falando que não devia para me visitar naquele dia. Mas o nosso pastor Walter chegou. Era nosso pastor Walter, que era nosso pastor na época, entrou no quarto, pegou na minha mão, pegou na mão de Dutra e falou assim: meus irmãos, eu não tenho nada para falar para vocês. Nada que eu falar agora vai diminuir a dor do coração. Abriu a Bíblia e leu Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos fiquem em paz. Orou, disse: os irmãos fiquem em paz. Se levantou, chamou a enfermeira e disse assim: coloca uma placa de proibido aí, fazendo favor, visitas, da agora para frente. E foi embora. Aquela palavra nos abençoou muito e trouxe muita calma para o nosso coração. E a outra experiência desse momento que eu quero contar, Pedro Henrique, ele foi ressuscitado, literalmente, nesse período 2 vezes.
Deus o ressuscitou. A ponto da equipe médica falar: chama a família de vocês. Estávamos só nós dois em Vitória, porque o bebê vai vir a óbito essa noite ainda e vocês não vão ter condições de preparar chamar, né, funerária, caixãozinho, para viajar sozinhos. E o meu cunhado foi, que era médico, e disse: realmente ele está morrendo. E foi muito difícil, mas Deus o ressuscitou. E Pedro voltou para casa, e nós voltamos para casa com um bebê com um buraquinho aqui. Ele tem, né, a cicatriz por onde saiu o excesso de saliva e uma sonda no estômago por onde ele alimentou durante 1 ano e 3 meses. Nesse 1 ano e 3 meses, ele se desenvolveu muito bem. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, ele se desenvolveu muito bem. E nós, porque eu dava tudo de bom, né, naquela sonda, a gente dava para ele, eu e o pai dele. E nós fizemos várias visitas a vários médicos e optamos por operá-lo em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. E ele foi operado com 1 ano e 3 meses, no dia 8 de fevereiro, no dia do nosso aniversário de casamento, quando a gente fazia 4 anos de casados. Pedro foi operado no Hospital Beneficência Portuguesa. E quando ele foi operado, a cirurgia dele foi cancelada várias vezes, até que o médico abriu o coração para nós e falou: eu não tenho condições de operar o filho de vocês, não tenho coragem. O chefe da equipe médica da Beneficência Portuguesa convidou um amigo dele, que na época estava em Miami, para fazer a cirurgia. Por isso a coincidência com o nosso dia do aniversário de casamento. E ele nos disse assim, a véspera da cirurgia: podem acontecer isso, pós-cirurgia. A chance dele sobreviver e morrer na cirurgia era igual. Eles não davam garantia dele sair do centro cirúrgico vivo. Ele saiu vivo, mas ele teve todas as complicações que poderiam acontecer, ele teve. Foram 14 dias em coma na UTI, 14 dias muito difíceis, mas Deus novamente ressuscitou o Pedro Henrique. Nós tivemos várias experiências marcantes, mas para mim a mais marcante foi ouvir Deus falar comigo. Num dia desses, Deus falou comigo no meu ouvido: fica calma, tudo vai dar certo. Era a mensagem que tinha na primeira UTI, em Vitória: tudo vai acabar bem. Deus falou e me abraçou. Eu senti um abraço de Deus que eu pensei que fosse Dutra. E não entendi nada, que na UTI entrava só um por vez, não podiam entrar os dois juntos. Foram muitas experiências marcantes. Mas na segunda cirurgia, a experiência mais marcante. Por quê? Poder de Deus. Esse é o bloco que nós estamos. Estou fechando o primeiro bloco, poder de Deus. Nós víamos o poder de Deus assim constantemente, mas a medicina sempre tinha uma explicação científica. Pedro Henrique usou os 3 da época, há 25 anos atrás, 24, porque ele tinha um aninho, né? Ele usou os 3 antibióticos mais potentes do mundo. Foram importados 2 antibióticos da China, na época, e um dos Estados Unidos, para tratar a infecção generalizada que ele estava. A aparelhagem em volta dele era maior do que esse quadrado aqui, não é, amor? Nós não conseguimos chegar perto. Então a medicina sempre tinha uma explicação para a recuperação dele. Mas aconteceu uma coisa interessante. Depois de 14 dias de UTI, ele acordou, teve alta, foi para o quarto, 40 dias internado no quarto. Ele estava para ter alta, abriu a fístula. Aquele buraquinho aqui que foi fechado, abriu. E quando abriu, a equipe médica chegou para a gente e falou assim: isso não podia ter acontecido. Mas vocês não podem ficar mais no hospital. Isso aí é no mínimo, todo o registro da medicina que a gente tem, no mínimo 3 meses para fechar, de 3 meses a 1 ano. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nele uma sondinha, aquela do nariz. Ele vai tomar outra anestesia geral, amanhã às 16 horas da tarde. Ele vai para o centro cirúrgico, vai tomar outra anestesia geral. Nós vamos introduzir uma sonda. Vocês alugam uma kitnet, qualquer lugar, e vocês vão ficar morando aqui, porque todos os dias vocês têm que vir com ele ao hospital para fazer a limpeza dessa sonda, porque o risco de cirurgia, de infecção é muito grande, e ele não aguenta outra cirurgia. Bem assim. E aí, nós sentimos muito. Eu fui para o banheiro, que era o único lugar que eu tinha para ficar sozinha dentro do hospital, morando 2 meses dentro do hospital, né? Era o banheiro do quarto dele. Eu fui para o banheiro, liguei o chuveiro para diminuir o som, abafar o som do meu choro. E eu chorei muito. E eu disse para o Senhor: Senhor, me faça de novo. Essa que está aqui, ajoelhada dentro do chuveiro, a água caindo na minha cabeça. Essa que está aqui não aguenta mais isso. Eu não aguento mais ver o meu filho passando por isso. Então, o Senhor me faça de novo. A vontade é do Senhor. Quem sou eu?
mas me faça, porque eu não estou pedindo mais intervenção na vida de Pedro. Faça em mim algo novo, porque eu não aguento. E eu saí do chuveiro, Dutra não falou nada, né? A cara mostrava, né? Inchada. E nós oramos e fomos dormir. E nós dormimos, eu na caminha com Pedro, que é uma exceção que o hospital abriu, porque era o único jeito que ele dormia, por causa do trauma da UTI. E se eu saísse de perto, ele não dormia. E Dutra dormia numa caminha de hospital do lado. E nós tínhamos um sonzinho, esses, como é que chama? Microsystem, que era para ouvir música, louvores dentro do hospital. Toda noite nós tirávamos da tomada, para não ficar aquela lâmpadazinha vermelha, né, que de quando o trem está ligado lá na nossa cara, que dormir no hospital já é difícil, né? E nós acordamos de madrugada. Eu acordei, olhei, Dutra estava acordado e estava tocando uma canção. E a canção era, esse refrão, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tocou 3 vezes esse refrão. Eu olhava para Dutra, o Dutra olhava para mim, e nós olhávamos para a tomada no chão. A tomada não estava conectada. A luzinha verde do som ligada. Tocou 3 vezes esse refrão, a luzinha apagou. Nós olhamos um para o outro, o quarto estava cheio da presença de Deus, da glória de Deus. Nós oramos e dormimos, a gente dormia. Nós dormimos. Quando nós acordamos de manhã, Dutra acordou, foi direto e levantou as gases que ficavam aqui, que ficavam ensopadas, né? Porque abriu a fístula, ele ia salivando e aquilo ia ensopando. Dutra falou assim, eu vou tomar café. Eu quietinha lá, grudada em Pedro Henrique, naquela cama, com aquela grade nas minhas costas. Eu acho que até hoje eu tenho marca daquelas grades aqui nas minhas costas. E ele falou, eu vou tomar café, quando eu voltar do café eu tenho uma coisa para te contar. E eu não mexi na fístula, fiquei quietinha, fechei meu olho de novo, fiquei lá. Quando ele voltou trazendo o meu café, porque o hospital nem dava comida para a gente mais, a gente tinha estourado toda a conta. Aí ele trouxe um pãozinho, um café para eu tomar meu café. Aí ele falou, Deus fechou a fístula de Pedro Henrique. Aí eu olhei sequinho. Então, tomei café, bora passear. Fomos passear com Pedro, para alegrar o dia dele. A gente colocava ele na cadeira de rodas. E aí ele não estava podendo comer por causa da fístula aberta. Tinham colocado outro catéter nele. Pedro Henrique ele não tem assim... O estômago ele não tem 50%, para vocês terem noção. E de artérias também ele perdeu um bocado. Mas aí eles tinham colocado outro catéter na artéria dele para ele se alimentar. E a gente saía com aquela parafernália toda, enfim, fomos passear com ele. Encontramos com a equipe toda vindo no jardim do hospital. Um jardim muito bonito. O Hospital Beneficência Portuguesa é um mundo, né? E Dutra, aí ele falou assim, aí ele viu a gente e falou, olha, confirmado amanhã, hoje, que foi na manhã, né? Hoje às 16 da tarde nós vamos fazer o procedimento. Dutra falou, não vai precisar, doutor. E o médico que já é falecido, um médico muito especial, o doutor José Fazano, tio daquele ator Vitor Fazano, tem aquele mesmo porte, né, de Vitor Fazano, bem grande assim, um homem muito elegante. Ele olhou para a Dutra com uma cara, não vai precisar como? Aí Dutra falou assim, porque Deus fechou a fístula. Ele falou assim, vamos para o quarto, igual o pai faz com o menino quando faz coisa errada, passa para o quarto. Ele falou, vamos para o quarto agora, porque isso não existe. Dutra falou, tá bom. Pegamos Pedro Henrique, subimos feliz da vida no elevador, fomos para a ala infantil, fomos para o quarto. Foi uma romaria no nosso quarto. Toda hora, aí em seguida chegou ele com a equipe, olhou, não, está seco, mas isso acontece. É uma reação do organismo, daqui a pouco vocês vão ver, vai estar tudo molhado. Daí meia hora vinha outro, está seco. Daí meia hora vinha outro. Cerca de 2 horas depois eles chegaram com uma seringa desse tamanho, cheia de azul de metileno. E falaram para mim, você vai pingando na boca dele, porque aí o azul vai sujar. Nós vamos provar que a fístula está aberta. Que isso é só uma reação do organismo dele, tipo, não está salivando o suficiente para molhar aqui. Eu dei umas 3 vezes, olhei para a Dutra e falei, vou dar mais não. Nós vamos intoxicar o menino, de tanto engolir esse negócio. E aí eles foram vindo, enfim, umas 2 da tarde, mais ou menos. E aí toda hora chegava, aí começou a ir médico de tudo quanto é ala, da oncologia, de tudo quanto é ala. Foi notícia dentro da Beneficência Portuguesa. Umas 2 da tarde eles chegaram e falaram assim para nós. E doutor José Fazano era declarado ateu. E ele tinha um problema sério com Deus, porque o único filho dele havia morrido de meningite há 3 anos anterior, antes de Pedro operar. E ele falou comigo assim, olhou para mim, olhou para a Dutra. Todo dia a gente pregava um bilhetinho com textos bíblicos
no berço de Pedro, aqueles bilhetinhos que tem cola, eu esqueci o nome, a gente colocava lá. Aí ele falou assim: bom, se aquele Deus daqueles bilhetinhos que vocês colocavam no bercinho dele lá dentro da UTI existe, aconteceu um milagre. Na história da medicina, nunca no mundo aconteceu o que aconteceu aqui. Vocês estão de alta, vocês podem comprar passagem, ainda brincou, né? Vocês têm dinheiro para comprar passagem de avião? Podem comprar passagem e ir embora. A única coisa que a gente quer pedir, todos os exames dele, né? Ficaram com todos os exames de imagem dele, para se tornar, no mundo da cirurgia infantil, referência. Então, aí fechou com o poder de Deus, a ciência se rendeu. Para isso não tem explicação. Isso que aconteceu foi Deus que fez. E o que nós aprendemos com esse bloco? Hoje nós olhamos para trás, conseguimos ver muito claramente que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus fez. Esse tempo, Deus foi poderoso, Deus manifestou. Tem muitas experiências do poder de Deus que nós não temos tempo para contar. Mas nós visualizamos muito claro o poder de Deus na vida de Pedro e na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa casa, nesse momento. Bom, nós fomos embora, voltamos para Minas Gerais, para Resplendor, e chegamos, se não me engano, em março, mês de março, que nós chegamos em Resplendor. E eu era funcionário do Banco do Brasil à época, já tinha mais de 10 anos de Banco do Brasil. E a partir, voltei ao trabalho, voltamos à nossa atividade. E Pedro sempre indo aos hospitais, teve muita pneumonia nesse período, enfim. Mas nós voltamos parcialmente a nossa vida à normalidade, trabalho. E eu comecei a ficar muito incomodado com a questão profissional. Fiquei muito incomodado. Eu comecei a sentir um incômodo que hoje eu entendo que era o incômodo de Deus. Quando chegou final do mês de abril, eu cheguei para Lu e compartilhei com ela que eu estava pensando em pedir demissão do banco. Eu já tinha o curso de Direito, na época, já era formado, e apareceu um plano de demissão voluntária, à época. Plano de adequação de quadros, mais precisamente falando. O banco estava enxugando, a crise estava enorme, e o banco estava enxugando o seu quadro de funcionários. Então ofereceu vantagens para quem quiser sair. E quando eu vi aquele momento, eu falei: agora eu vou sair. Mas compartilhei com o Lu, começamos a orar e sentimos paz no nosso coração. Nós sentimos paz no nosso coração. Só que as críticas começaram a vir, né? Esses meninos estão doidos, sair do banco, fazer o quê? Aquelas conversas todas, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Poucas pessoas nos deram apoio. Mas nós tínhamos convicção, certeza, que aquilo era de Deus. E eu assinei. O dia que eu fui assinar a minha demissão, eu lembro que o gerente não quis receber. Ele falou: rapaz, vai para casa, amanhã você volta. E veio isso. Aí eu fui para casa, no outro dia eu voltei e falei: vim assinar minha demissão. E saí do banco. Eu saí do banco e obviamente que antes de sair eu fiz as minhas pesquisas de mercado, fiz as minhas consultas a Deus, o que é que Deus queria de nós. E eu me simpatizei muito com a carreira do Ministério Público. Vi o meu perfil, falei: olha, conversei com algumas pessoas, com alguns amigos, inclusive alguns colegas meus de criança que eram promotores de justiça. Conversei, liguei para eles, e defini. Falei: olha, eu vou ser promotor de justiça. Pensei comigo, eu e a Lu, eu vou estudar 6 meses, que era a média mais ou menos que me falaram. Eu sou uma pessoa que tem uma inteligência razoável, vou estudar 6 meses e ótimo, a gente começa uma nova carreira, né? O Ministério Público na época já era uma carreira atraente, e fica tudo bem, fica tudo ótimo. Pois bem, fiz o primeiro concurso. Quando eu fiz o primeiro, saímos do banco, né? As pessoas, engraçado que quando nós saímos do banco,
eu recebi várias propostas de entrar em outros bancos. Uns 3 bancos me procuraram, me oferecendo para retornar ao banco. Eu falei, mas eu estou saindo de um banco, vou entrar em outro. Não é essa a proposta que eu queria. Não era isso que eu... Não saí de um banco para entrar em outro banco. Então, eu falei, não, rejeitei todas as propostas. Todas as propostas. Falei, não, eu quero ser promotor de justiça. Mas quando eu fiz o primeiro concurso, eu fiquei na primeira etapa. Eu falei, eita, não era, isso não estava nos planos. Não era isso que eu estava pensando. Aí caiu a ficha. Caiu a ficha e eu falei assim, olha, eu acho que vai demorar mais de 6 meses. Cheguei para a Lu e falei, olha, a nossa previsão inicial, eu acho que não era certo. Advoguei 1 ano, para ter uma experiência, para ver se de repente eu mudava de opinião. Advoguei 1 ano, abri escritório e tudo, ela era minha secretária. Mas no final de 1 ano eu falei, olha, eu falei com ela, não é isso que eu quero ser promotor de justiça. Mas eu preciso me preparar. Aí nós fechamos o escritório, nós tomamos uma decisão. Eu fui para Belo Horizonte. Na época, não tinha curso à distância, né, online, não existia isso à época. O curso era presencial. Então eu fui fazer um cursinho preparatório para concurso e fui para BH. E fiquei 6 meses, 8 meses em BH. E vinha de 15 em 15, às vezes uma vez no mês. Quando dava, eu vinha em casa. Foi um período difícil, complicado. E eu continuava fazendo prova. O Brasil todo. Aí eu comecei a viajar para Brasília, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. Fui fazendo prova. Né? E fui fazendo prova e ficava aí eu comecei a passar na primeira etapa, que são várias etapas. Mas chegava na segunda, eu ficava em todos. Até que um dia eu estava em Belo Horizonte. O dinheiro já estava começando a encurtar, já tinha 1 ano, que eu tinha mais de anos que eu tinha saído do Banco do Brasil, e a minha indenização já estava ficando curta, meu dinheiro já estava acabando. Aí nós começamos a ter dificuldade financeira. O dinheiro estava muito curto, Pedro gastava muito de farmácia, leite, né? O sogro ajudava a pagar a farmácia, mas tinha o leite, que era caríssimo, um leite holandês, que eu lembro até hoje, que era muito caro. Alfarré. E aí nós começamos a ter dificuldade. E aí nós tivemos uma ideia. Aí a Lu começou a vender roupa, virou sacoleira. Né? Nós íamos em Vitória, ela pegava, nós comprávamos roupa, trazia para Resplendor e ela ficou sendo sacoleira. Só para contextualizar, para as pessoas entenderem, porque eu falei que quando nós casamos eu fazia, né, faculdade. Quando o Pedro Henrique nasceu, eu parei a minha vida toda. Eu era a mãe, a babá, a enfermeira, porque Pedro se alimentava por uma sonda, né, enfim. Então eu estava completamente fora do mercado de trabalho. Então eu pensei, como que eu posso ajudar meu marido? E olha que comerciante é uma coisa que eu não sou, não é meu dom. Mas foi o que nos salvou, né? Quase 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos ela teve que vender roupa de porta em porta para ajudar no orçamento doméstico. Mas quando eu estava em Belo Horizonte, perto de voltar para casa já, e eu não tinha passado no concurso ainda, eu tive vontade de parar, eu tive vontade de desistir. Aí eu fui a Resplendor, bati nas portas daquelas pessoas que me abriram as portas quando eu saí, lembra? 3 me procuraram oferecendo emprego, bati nas 3 portas. Aí a resposta que eu recebi foi, agora a gente não precisa. Agora a gente não precisa. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí, isso numa vinda que eu a Resplendor. Aí voltei para Belo Horizonte. Voltei para Belo Horizonte para terminar os estudos lá. E lá em Belo Horizonte, eu falei para Deus, Senhor, eu tinha acabado de receber a notícia de uma reprovação em Minas Gerais. Eu tinha acabado de receber a notícia. Eu falei, Senhor, eu vou embora. Era num sábado. Eu falei, eu vou embora amanhã, domingo. E vou largar isso para um lado. Eu acho que nós erramos. Nós estávamos doidos mesmo. Ter saído do Banco Brasil, não devia ter saído do Banco Brasil. Eu vou embora.
se o Senhor, essa foi minha palavra com Deus, se o Senhor quiser que eu continue nessa estrada, o Senhor vai ter que me falar claramente, senão eu vou embora amanhã à noite, eu vou pegar o meu ônibus e vou embora. Passou. Domingo pela manhã, eu levantei e tinha uma Bíblia na cabeceira da cômoda, que eu morava na casa da minha irmã e do meu cunhado, e tinha uma Bíblia, ela tinha uma Bíblia dela, que ficava na cômoda do quarto onde eu ficava. E eu passei em frente àquela Bíblia e resolvi abrir. Quando eu abri a Bíblia, tinha um marca-texto, marca-página, que estava escrito assim: o segredo dos que triunfam é que eles têm sempre disposição para recomeçar. Eu falei, eu falei, né? Porque na época eu não era baiano ainda. Eu falei, nossa, é Deus falando comigo. É Deus falando comigo para mim continuar. Mas eu falei, não, é coincidência. Senhor, se o Senhor quiser, se essa palavra for do Senhor, o Senhor me confirme, senão eu vou comprar minha passagem e vou embora hoje à noite. E passou. Voltei, peguei minha Bíblia, fui ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, logo que eu abri a Bíblia, o texto aberto deu em Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa. E eu comecei a ler. Comecei a ler, e a Bíblia fala que os discípulos estavam pescando uma noite toda, não pescaram nada. De manhã, quando eles estavam tirando as redes, Jesus falou, olha, lança as redes. E os discípulos falaram, Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E narra o texto que quando eles lançaram as redes, eles precisavam pedir ajuda, né? Pedir ajuda, porque veio muito peixe. E aí Deus falou comigo assim, é assim que eu vou fazer com você. Você vai ter mais peixe na sua rede do que você pode suportar. Eu falei, agora é de Deus. E liguei para a Lu, contei para ela e falei, olha, nossa hora vai chegar. Isso foi agosto de 1998. Voltei para Minas e me inscrevendo nos concursos para Resplendor especificamente. Aí continuei estudando em casa, ela continuou vendendo roupa. Quando foi, comecei a fazer um concurso do Espírito Santo. Quando foi em abril de 1999, eu fui aprovado no Espírito Santo. Eu fiquei aprovado. Aquela questão da rede cheia, eu esqueci. Falei, glória a Deus, tá bom demais. Colocamos faixa na frente da casa para esperar ele chegar. Fomos abençoados, agora é ótimo. Aí eu fui lá na Procuradoria-Geral do Espírito Santo, Procuradoria de Justiça, para saber que o dia que eu ia tomar posse. Aí fui lá porque eu já estava vendendo um almoço para comprar janta. É difícil financeiramente falando. E aí quando eu cheguei lá no Espírito Santo, a pessoa falou, olha, você foi aprovado, 34º lugar, vão ser chamados 5 primeiros, imediatamente. Os demais, no prazo de 2 anos. Eu falei, o quê? Tem um prazo de 2 anos para chamar. Eu falei, olha, mas eu não posso esperar 2 anos. Eu estou precisando, é para ontem. Expliquei a minha situação, ele falou, olha, infelizmente, você vai ter que esperar, o Estado está com dificuldade financeira. Então, resumindo, não chamaram. Eu fui embora para casa, peguei o edital. Quando eu olho o edital, lá no rodapé, está escrito assim, Ministério Público da Bahia, 50 vagas. Eu olhei no mapa, 50 vagas. Falei, olha, mas é longe demais. E eram 5 fases, uma fase a mais. Falei, vou não tem dinheiro, vi os custos, ficava muito caro, enfim. Falei que não ia. Uns 2 dias antes, eu mandei inscrição pelo correio, não precisava ir, mas falei, não vou fazer a prova não. 2 dias antes entrou um dinheiro para a Lu, das vendas dela, ela falou, por que você não vai? Aí eu fui, passei a primeira fase, passei a segunda, passei a terceira, passei a quarta, passei a quinta. 10 de janeiro de 2000,
Terminamos o concurso, aprovado, feliz da vida, e graças a Deus. Agora, aí perguntei, olha, e agora a posse? A posse já está marcada, 15 dias. Você tem 15 dias para proporcionar todos os seus documentos, preparar os documentos, trazer para tomar posse. Já está marcada, dia 25 de janeiro. Eu falei, oh, glória a Deus, e está ótimo na Bahia. Fomos, tomamos posse do Ministério Público da Bahia. Esqueci daquela fala que Deus tinha me dado lá da rede, né? Esqueci, não lembrei mais disso. E passou o tempo. Passou o tempo, nós tomamos posse, fomos para uma cidade chamada Palma de Monte Alto. A minha mudança toda foi numa carroceria, numa picape pequena. Toda a minha mudança. Tinha vendido tudo já. Tudo. O que eu pude vender, eu vendi e fomos para lá. Chegamos lá, Palma de Monte Alto. Palma de Monte Alto. Palma de Monte Alto, tinha mais ou menos um mês que a gente estava morando lá. Uma cidadezinha muito pequena, sem infraestrutura nenhuma. Mas de um povo de um coração, né, muito grato, de um povo de um coração muito acolhedor. Enfim, e a gente tentando se adaptar. Eu estava em casa, Dutra tinha ido trabalhar, ele trabalhava no fórum. E o telefone tocou, eu atendi. E aí falaram que queria falar para ele. Eu falei, ele está no fórum, a sala dele não tinha telefone. Não tinha nem um telefone para ele receber um telefonema. E aí me falaram, olha, do Ministério Público do Espírito Santo. Eu estou telefonando para dizer que a nomeação dele saiu. Ele tem uma semana para se apresentar no Espírito Santo, para tomar posse como promotor de justiça do Estado do Espírito Santo. Aí eu falei com ela, pois é, mas nós estamos aqui porque ele foi aprovado. Ele é promotor de justiça aqui do Estado da Bahia. Ela, eu sei, eu trabalho e consegui esse telefone daí. Mas ninguém vai deixar de ser promotor de justiça no Espírito Santo para ser promotor de justiça na Bahia e morar em Palmas de Monte Alto. Aí ela falou, ele tem uma semana. Eu falei, impossível. Ela falou que ele tinha 3 dias. Eu falei, impossível. Nem que ele, se nós resolvermos que vamos sair daqui para ele tomar posse no Espírito Santo, ele não consegue chegar aí. Aqui é difícil, não tem aeroporto. Aí ela deu uma semana. Eu fiquei ansiosa, esperando o Dutra chegar para o almoço, e dei a notícia para ele. E aí nós nos lembramos, né? Era mais peixe na rede do que a gente podia. Agora ele era promotor de justiça aprovado no Estado do Espírito Santo e no Estado da Bahia. Deus cumpriu a promessa dele. Era mais peixe do que nós podíamos levar, né? Podíamos levar. E nós tivemos que fazer opção. E aí nós fizemos opção. Tivemos também muitas críticas, porque o Espírito Santo é resplendor, a nossa terra natal é divisa com o Espírito Santo. Eu me formei no Espírito Santo, eu conheço o Espírito Santo, enfim, tinha tudo para nós irmos para o Espírito Santo. Mas mais uma vez nós contrariamos todas as expectativas e falamos, vamos ficar na Bahia. Deus nos falou para nós ficarmos na Bahia. Nós vamos ficar na Bahia. E aí mais uma vez, né, vocês são loucos, vocês são novos, são crianças, sabem o que estão fazendo. Alguns, poucos. Só o meu pai e o seu pai que nos apoiaram. Que manifestaram mais claramente. Todos os outros queriam, né, naturalmente que a gente fosse para o Espírito Santo por conta da estrutura e de estar perto da família. Durante a nossa estadia lá em Palmas de Monte Alto, nós tivemos dois eventos que marcaram profundamente. No dia 10 de abril de 2000, eu tive uma paralisia facial. Eu cheguei em casa, né, daí a pouco comecei a ficar paralisado um lado do meu rosto, e vi que a Lu se assustou, eu não via, eu não sentia nada. Ele foi tomar café e o café ele não tinha controle. O café escorria na boca dele e ele não percebia. Ele estava sem controle. Nós fomos na farmácia, vimos a pressão, estava ok, mas fomos ao médico, que era uma cidade vizinha, ele detectou que era uma paralisia facial. Fiquei paralisado a parte do meu rosto. E aquilo foi um impacto para mim, porque eu senti Deus me falando, olha, calma lá. Eu senti como se fosse Deus falando comigo assim, olha, você não é o super-homem. Porque eu vinha de um momento, um estresse muito grande de estudo, de muitas lutas, com vitórias, com alegrias. E Deus, com aquilo, eu senti que Deus baixou minha bola. Falou, peraí. Agora eu era autoridade.
E achava que ia resolver o problema do mundo. É mais ou menos assim, né? Ele Mais ou achava menos que ele ia assim. fazer justiça, ia resolver os problemas sociais do mundo. Era mais ou menos assim, né? Cheguei com a Lu no carro e o Pedro correu atrás de bandido. Correu atrás de um bandido, Enfim, mas sem isso- arma, sem nada, isso só a muda. coragem dele, Isso eu pa- e Pedro de segurança dele. Isso passa, mas Deus me mostrou, olha, calma lá, pai, você é autoridade, mas calma lá, alto lá. Eu senti aquilo para mim assim, né, que eu tive que recolher, tive que me dar um tempo, me tratar. Até hoje eu fiquei com um pouco de sequela ainda no meu rosto, mas voltou praticamente 80%, eu considero, 90% talvez, né? 90%, mas ficou um pouquinho de sequela. E toda vez que eu olho no espelho e que eu vejo, eu lembro, olha, baixa a bola, você está onde está porque Deus te colocou. Deus te colocou. Como Deus fez com Jacó, lembra? No Vale de Jaboque, né? Machucou a coxa dele. Ele viu Deus e aquilo foi como se fosse um sinal, né, da luta que ele teve com Deus. Para mim foi a paralisia facial. E logo em seguida, meu pai faleceu. Meu pai faleceu e para mim foi um baque enorme. Um baque enorme. Meu pai era uma referência que eu tinha. E quando meu pai faleceu, eu liguei para Salvador e falei, olha, eu não consegui pegar ele vivo. Peguei um avião ainda, alugamos um táxi aéreo, mas não conseguimos chegar. Quando nós chegamos aqui, ele já tinha falecido. E eu liguei para Salvador e falei, olha, eu quero ir embora daqui. Quer ir para onde? Eu falei, para qualquer lugar perto da minha família. Perto da minha família. E aí, quando nós fomos enterrar o papai, dia que nós enterramos o papai, fomos no velório dele. No dia seguinte, nós tivemos uma surpresa muito grande, que eu gostaria que a Lu falasse. Na verdade, as mulheres já sabem dessas coisas, né? E algumas têm uma sensibilidade maior, que é o meu caso. Eu engravido, acho que no outro dia eu sei que eu estou grávida. Eu sentia que eu estava grávida. Mas aí meu sogro, eram só 5 dias de atraso de menstruação, praticamente, né, isso não contava. E meu sogro infartou, meu sogro morreu. Eu não falei nada com Dutra, que eu estava desconfiada que eu estava grávida. Mas aí nós enterramos o meu sogro. No outro dia eu acordei e falei com ele assim, eu preciso ir ao laboratório, nós precisamos ir ao laboratório. Fazer o que no laboratório? Eu falei, eu preciso fazer um teste, porque eu estou grávida. E ele ficou assim, vamos lá. E eu fiz o teste, ficamos lá sentadinhos esperando o exame e saiu positivo. Eu estava grávida de João Vitor. Um dia depois de enterrar o nosso sogro, meu sogro, né, nosso paizão, veio essa notícia, eu estava grávida. E o que Deus falou comigo? Com o nascimento, com a gravidez de João. Deus falou comigo, olha, a vida está continuando, cara. A vida continua. Eu não estou te dando um substituto para o seu pai. Mas eu estou demonstrando, através do nascimento, da gravidez e do nascimento do seu novo filho, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. E aí veio o aprendizado desse momento. Em tempo de desesperança, Jesus continua sendo a nossa esperança. E Ele sempre cuida de nós. Vou repetir. Em tempo de desesperança, Jesus continua sendo a nossa esperança. E Ele sempre cuida de nós. E passamos. Nós mudamos. Nós saímos de Palmas de Monte Alto. O local que Deus nos mandou foi Itaém, aqui no extremo sul da Bahia, pertinho aqui de Teixeira de Freitas. Nós mudamos para Itaém. Lá nós fomos muito bem recebidos, fizemos muitos amigos lá em Itaém, pessoas queridas que ainda até hoje mantemos contato. Mas quando eu cheguei em Itaém, nós chegamos em Itaém, nessa turbulência toda de mudança, eu tinha 1 ano só de Ministério Público, eu cheguei numa época complicadíssima, pós-eleição, e estava tudo mudando, tudo difícil,
E eu comecei a ter muita pressão no meu trabalho. Muita pressão, muita confusão. E eu querendo dar conta de tudo. Senso de justiça, querendo fazer justiça. Reduzi um pouco a minha marcha, porque eu estava lá em Palmas de Monte Alto, mas ainda continuou um ritmo bem acelerado. E eu comecei a ficar muito estressado, muito cansado. A igreja, um ativismo muito grande na igreja. Um ativismo muito grande na igreja. E com o tempo, as coisas foram acontecendo e eu acabei, dentro da igreja, me distanciando de Deus. Me distanciando de Deus. Muito ativismo, fazendo tudo na igreja. Né? Tocando, cantando, pregando. Tudo na igreja. No trabalho, muita pressão. E o tempo foi passando, eu fui ficando desgastado. Até que chegou um momento que eu me vi perdido dentro da igreja. Perdido. Hoje eu faço essa leitura. Na época, óbvio, que não era uma leitura tão clara a forma como eu estou passando. Mas eu fiquei perdido na igreja. Envolvido com as coisas da igreja e esqueci, me distanciei do Deus da igreja. E como consequência disso, eu comecei a me envolver com pessoas erradas, a praticar coisas erradas. É um período muito complicado, muito difícil, porque eu estava perdido. Eu estava sem... Hoje eu vejo aquele tempo, absolutamente eu estava desestabilizado. A perca do meu pai me tirou um pouco a referência. Eu perdi um pouco a referência, eu fiquei meio que tonto, meio que sem saber, porque ele era a minha referência. Ele era uma referência para mim. Como eu distanciei de Deus, como eu fiquei longe de Deus, a referência que eu tinha era meu pai e eu não tinha mais. E aí eu repito, comecei a praticar coisas erradas e fazer coisas erradas. Até que, quando eu dei por mim, nós já estávamos com um problema no nosso casamento. A minha família estava desestabilizada. Tinha 2 filhos pequenos, Pedro e João. E até aquele momento, durante todo o nosso casamento, né, Lu, nós tivemos muitos problemas, vocês viram, mas a nossa relação, o nosso relacionamento era intacto. Muito pelo contrário. A crise, né, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, nos uniu. Alguns casais falam que quando tem filho pequeno, tem problema na relação. Nós tínhamos um filho pequeno e uma sonda e 1 milhão de medicação. E isso não nos afastou, nos uniu. Nós ficamos sem dinheiro para pagar o pão da padaria. Isso não nos afastou, isso nos aproximou. Né? O problema na nossa relação só veio nesse período, depois de 10 anos, 11 anos de casamento. É que nós tivemos uma crise conjugal pela primeira vez. E a família ficou desestabilizada, né? A Lu não sabia direito o que estava acontecendo, mas estava acontecendo, ela sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas mas o fato é que ela não sabia exatamente o que era. Mas a família ficou estabilizada, porque eu sabia o que era. Muito obrigada, obrigado, querido. Muito, muito obrigada. Porque eu sabia o que era, eu sabia o que se tratava. E as coisas saíram do meu controle. Perdi o controle absolutamente da situação. Até que um dia, Deus trouxe à tona. Deus trouxe à tona o que estava acontecendo, como diz aí no ditado, a casa caiu, né? A casa caiu, a Lu desconfiou de uma situação que tinha acontecido,
e nós fomos conversar. A princípio eu neguei, porque queria tentar resolver a situação de outra forma. Eu já estava providenciando a minha mudança de Itaém. Eu precisava sair de Itaém, mas ainda não tinha conseguido. Mas quando chegou um determinado momento, eu, em conversa com ela, eu cheguei e contei o que tinha acontecido. Eu contei o que tinha acontecido, do meu movimento com outra pessoa, e aí os problemas começaram. Os problemas começaram, o nosso distanciamento foi inevitável, a nossa casa, a nossa estabilidade familiar, que até então nós tínhamos intacta, virou de cabeça abaixo, né? Virou de cabeça abaixo. E eu não sabia o que fazia para poder consertar a situação. Tudo que eu fazia, a verdade, naquele momento só fazia piorar. E eu fiquei perdido, me orientei com algumas pessoas que me orientaram equivocadamente. Eu não fui bem orientado à época. E aí eu ficava me enrolando cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Até que eu consegui trazê-los para Teixeira de Freitas. Eu pedi uma autorização do Ministério Público para morar em Teixeira de Freitas, estando trabalhando em Itaém ainda. E viemos para Itaém, para Teixeira de Freitas, montando a casa aqui, mas eu trabalhando ainda em Itaém. Fiquei 6 meses nessa situação, morando em Teixeira e trabalhando em Itaém. Só depois de 6 meses que eu consegui me transferir para trabalhar aqui em Teixeira de Freitas. Então, aqui em Teixeira de Freitas eu falei assim, eu pensei, vou mudar para Teixeira e os problemas vão ficar aqui. Os problemas aconteceram aqui, né? Então vou mudar de Teixeira e vai estar tudo certo. Mas quando eu mudei para Teixeira, os problemas vieram para Teixeira. Os problemas vieram para Teixeira. Aí nós começamos a enfrentar todo tipo de problema que vocês possam imaginar para poder separar, para poder um divórcio acontecer. Não tem como nós falarmos aqui tudo, porque primeiro que não temos tempo, né? Mas toda espécie de problemas que um casal pode ter para haver a separação, nós tivemos aqui em Teixeira. Nós conversamos várias vezes nesse tempo. Eu vim para Teixeira em 2006. De 2006 até aproximadamente 2010, nós já estávamos aqui na Memorial. 2009, 2010, mais ou menos. Mas nós já estávamos aqui no Memorial. Nós chegamos para o Memorial naquela época. Nós estávamos chegando. Nós falamos várias vezes em separação. Várias vezes em divórcio, né? Várias vezes em divórcio. Mas nós tivemos uma questão que eu preciso pontuar. Nós definimos, eu e a Lu, que nem que fosse arrastados, nós iríamos permanecer na presença de Deus. Nós não sabíamos o que iria acontecer, se nós íamos continuar juntos, se nós não iríamos continuar juntos. Mas nós decidimos, olha, nós não vamos abandonar Deus. Nós íamos para a igreja, a gente orava, muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, aliás, a maioria das pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas nós sabíamos, mas nós decidimos, olha, nós estamos arrastando espiritualmente, mas nós vamos continuar na presença de Deus. E nesse momento, hoje nós olhamos para trás e vemos com muita clareza, tanto que nós demos o nome a esse bloco de Vale dos Ossos Secos. Nós lembramos agora para trás, olhando, nós vemos aquela imagem, aquela visão que Ezequiel teve, Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, em que Deus coloca para Ezequiel, né, o povo de Israel estava
lá no exílio, na Babilônia, hoje Iraque, né? O povo saiu de Israel, levado cativo para a Babilônia, pela desobediência de Deus, a Deus, o povo, e lá estavam cativos. E lá em Israel, na Babilônia, o povo de Israel cativo estava no meio do pecado que era praticado contra Deus. Só que o povo de Israel, lá na Babilônia, não era o lugar dele. Então em Ezequiel, Deus dá uma visão a Ezequiel. Qual a visão? O vale dos ossos secos. Deus fala para Josué, olha, para Ezequiel, olha, o que você está vendo? Vejo esqueletos e os ossos estão sequíssimos. E aí Deus pergunta para Ezequiel, pode voltar a ter vida esse vale, esses ossos? Aí Ezequiel responde, tu sabes, Senhor. Nesse momento que nós estávamos arrastando, de separa, não separa, separa, não separa, nós perguntamos para Deus, Senhor, tem jeito? Será que tem jeito ainda? O que o Senhor quer de nós? Será que não tem jeito ou é para nós separarmos? Não tem jeito mais. Não tem jeito mais. E aí nesse momento, a gente tem um aprendizado para fechar esse bloco. Bloco do vale dos ossos secos. Que a desobediência a Deus gera tristeza e gera dor. A desobediência a Deus gera tristeza e gera dor. Nós no Vale Seco, lá, era um resultado da nossa desobediência, da minha desobediência inicialmente, mas depois, tanto eu tive erros como o Lu teve erros, que acabaram para culminar na situação terrível que nós ficamos. Então nós fechamos esse bloco e vamos para o último, com esse aprendizado. A desobediência a Deus gera tristeza e dor. Só que, passando o tempo, quando nós estávamos perguntando a Deus se de fato nós teríamos que ficar juntos ou separar, Deus falou para nós, olha, olhe para trás, olhe para trás. Eu tenho poder, vocês já vivenciaram o poder na vida de vocês. Vocês já vivenciaram o cuidado na vida de vocês. E o que eu não posso mais fazer? Não posso eu tornar a dar vida a esses ossos secos que estão aí? E Deus falou com Ezequiel, no sonho, na visão, profetiza. Profetiza, cara. Profetiza. Que esses ossos vão tornar a ter vida. E Deus falou conosco, começou a falar conosco, olha, eu tenho poder para fazer muito mais além do que vocês pedem ou pensam. Eu tenho poder. Nós começamos a sonhar novamente. Começamos a pensar. E chegamos a um acordo. Não me lembro especificamente a data, mas em 2009, 2010, por aí. Nós fizemos um acordo, eu e ela. Olha, o acordo seria, nós não vamos... O que é que nós queremos? Vamos dar uma chance para nós? Vamos dar uma chance para o nosso casamento? Vamos dar uma chance? Chegamos à conclusão que queríamos dar uma chance. E aí começa um novo momento. Quando nós sentamos, eu e ela sentamos, na sala da casa onde nós moramos hoje. E conversamos, dizemos o seguinte, olha, nós não iremos falar mais de separação. Nós não iremos mais falar de divórcio. Nós fizemos um acordo, porque o que acontecia? Nós já estávamos num processo de restauração. Nós já havíamos decidido nos perdoar. O processo de perdão é uma coisa muito interessante, porque no começo da crise eu era vítima.
Essa é a pior posição que a gente pode se colocar no momento de crise. Porque quando você se coloca como vítima, fizeram aquilo, o outro fez aquilo com você. O outro fez aquilo comigo, ele não poderia fazer isso comigo, ele não tem o direito de fazer isso comigo. Então a responsabilidade é toda do outro. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso, porque eu sou a vítima. Então eu já tinha passado da fase de pensar em separar. Aliás, eu tive uma fase que eu estava decidida, eu já tinha feito contato com o advogado, eu já tinha conversado com o Pedro Henrique, que era mais velho. João Vitor era muito pequenininho, percebia que as coisas não estavam bem, mas eu não falava direto. Com o Pedro Henrique eu já tinha conversado sobre isso, mas eu já tinha passado dessa fase, mas a gente continuava tendo problema, porque volta e meia, eu vinha para essa posição de vítima. Então eu, como vítima, a responsabilidade é sua. Então eu não enxergava a minha responsabilidade, eu não enxergava aquilo que eu precisava fazer, porque ele que fez isso comigo, ele não poderia ter feito. Os erros que eu cometi, eu atribuía a culpa a ele. Eu cometi esse erro, aí coisa feia que eu fiz, a culpa é dele. Porque se ele não tivesse feito aquilo comigo, eu não estaria fazendo isso. Mas aí, nesse dia que a gente fez esse acordo, está proibido a palavra divórcio. A palavra separação na nossa casa está proibida. Ela não existe mais no nosso vocabulário. E aí eu percebi naquele dia que eu precisava assumir a minha posição. Eu não era vítima. Claro que o erro, Dutra cometeu o erro inicial e não tem essa, ele cometeu um erro porque o casamento estava mal. Não, ele cometeu um erro porque ele tinha as crises dele, os problemas dele. E ainda que o casamento tivesse mal, se o seu casamento não está bem, você tem a chance de escolha. Nós sempre podemos escolher o que nós vamos fazer. Então a responsabilidade é sempre minha, daquilo que eu faço. Mas eu cometi os erros e eu não consegui enxergar porque a culpa era dele. Eu assumi a minha posição. Eu percebi os erros que eu estava cometendo e nós conversamos e eu parei de jogar na cara dele aquela velha história, eu te perdoo, mas aí um dia que uma coisa dá errada, você joga tudo na cara. Um dia com uma coisa que eu não atendi as expectativas dele, ele jogava na minha cara o que eu tinha feito de errado e virava aquela guerra. Não parecia um casal, pareciam dois inimigos num campo de batalha. Nesse dia nós fizemos esse pacto de nunca mais falar em separação e cada um assumir a sua posição. E nesse dia eu me propus a sair do posicionamento de vítima e assumir a responsabilidade que eu tinha enquanto mulher, enquanto companheira dele, de fazer a minha parte, de fazer as mudanças na minha vida que eu precisava de fazer e continuar apoiando e o ajudando para que realmente todo o poder de Deus, todo o cuidado de Deus, tudo aquilo que Deus já tinha feito por nós, pudesse vir à nossa memória, como o profeta Jeremias diz, traz à minha memória aquilo que me traz esperança. E nós começamos a viver, porque o processo de perdão não é sentimento, né? Tem casal que desiste no meio do caminho, porque eu não senti no meu coração de perdoar. Você não vai sentir, né? Porque a gente só perdoa o imperdoável. Eu não posso perdoar isso não, porque isso é imperdoável. Sim, a gente só perdoa o imperdoável. Aquilo que é perdoável não precisa de perdão. Aquilo que é perdoável você simplesmente esquece, deixa para lá. A gente só perdoa o imperdoável. Mas isso é uma decisão, não é um sentimento. Você decide, eu vou perdoar, eu vou amar essa pessoa, eu vou liberar essa pessoa, eu vou liberar o meu coração dessa mágoa que eu estou sentindo. E com o tempo os seus sentimentos acompanham a sua decisão. E foi isso que começou a acontecer, né, na nossa vida. Agora o processo de perdão, preciso enfatizar, é um processo, né? É um processo, não é instantâneo, muitas vezes não é instantâneo. É um processo que demora algum tempo para se concretizar. E virava e mexia, e uma hora ou outra acabava a gente tendo algum atrito, não falava mais em separação, mas a gente tinha atrito em relação àquilo que tinha ocorrido, né? E a gente ficava naquele exercício, olhando para aquilo que nos dava esperança. Até que um dia, nós sentamos novamente e falamos assim: olha, nós temos duas opções. Nós não vamos falar em separação. Mas se nós queremos continuar juntos, nós temos que deixar o passado no passado. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós sentamos, conversamos e dizemos: olha, nós já falamos, nós já estamos dispostos
Nós já dissemos um para o outro que queremos continuar casados. Nós já dissemos um para o outro que não vamos falar mais de divórcio. Mas está faltando nós deixarmos o passado lá no passado. E aí nós fizemos um novo pacto de deixar o passado lá no passado. Que o passado possa servir como um aprendizado para nós, mas que não faça mais parte do nosso presente. E aí nós decidimos. Eu decidi e ela decidiu. Até que em 2014, no dia 16 de junho de 2014, aqui na Memorial, durante um momento em formatura do Casados para Sempre, foi isso? Nós fizemos uma renovação de votos. E eu comprei uma aliança que ela tinha perdido. Nessa confusão toda, ela acabou perdendo a aliança dela. Porque tira aliança, coloca aliança, tira aliança, coloca aliança. Aquela confusão de separa, não separa. Ela perdeu a aliança dela. E ela ficou usando um anel. Um anel. Que parecia uma aliança, mas não era a aliança original que nós tínhamos quando casamos. Eu comprei o jogo de aliança. Foi um tempo isso, viu? Foi. Eu já estava agoniada, porque eu dava uma dica de vez em quando para ele assim, isso aqui não é uma aliança, uns 2 anos. Foi. Isso aqui não é uma aliança. E ele olhava, no momento certo você vai ganhar. No momento certo você vai receber a sua aliança. E o momento certo eu tive que ter paciência, viu, mulheres? Então, a gente tem que ter paciência. Foram 2 anos. No dia 16 de junho de 2014, eu fiz uma surpresa para ela aqui. Fiz uma surpresa para ela. Nós convidamos o pastor Nemi, que foi o pastor que nos acompanhou à época, que as coisas estavam terríveis. Nós estávamos separa, não separa, separa, não separa. O pastor Nemi foi aquele que nos deu um apoio importantíssimo. E aí nós chamamos ele para fazer a renovação de votos. Ela não sabia. E nesse dia eu entreguei a aliança, a nova aliança, a aliança que nós usamos hoje. Eu entreguei para ela nesse dia. E aí nós renovamos o nossos votos nesse dia. E em 2017 nós completamos, e aí já era um período, em 2014 a gente já vivia uma nova vida. E eu entendi, como eu disse, que eu tive que ter paciência, que eu fiquei 2 anos falando com ele, isso aqui não é uma aliança, ele não tomava providência, mas eu entendi que era o tempo de cura no coração dele. Depois, com o tempo, eu nem falava mais, eu usava aquele anel naturalmente, porque eu fui entendendo isso, que era um tempo de cura. Então, em 2014, quando ele, na hora da formatura do Casados para Sempre, Pedro Henrique e João entraram com um buquê de flores e as alianças, me surpreendendo, a gente já vivia um novo momento, já era um momento de relacionamento de verdade, já era uma retomada do relacionamento que a gente tinha nos 10 primeiros anos de casamento. Mais maduro. Muito melhor, exatamente, muito melhor, porque agora com maturidade, agora um relacionamento bom, de pé no chão, repleto de amor, de confiança, de carinho. E aí quando nós fizemos 25 anos de casados, em 2017, nós fizemos um novo casamento, uma nova renovação de votos, com 100 pessoas presentes. Nós gostaríamos que tivesse mais pessoas, mas era dentro do que eu sonhava, o que eu poderia fazer, era para aquelas 100 pessoas. Então estavam lá a nossa família, boa parte, grande parte da nossa família, e amigos mais íntimos, em especial aqueles que tinham passado com a gente, boa parte disso que nós contamos aqui, e que sabia da importância daquele momento. Amigas que me ajudaram, amigas que me apoiaram, isso é muito importante. No momento de crise, tenha do seu lado pessoas que você pode confiar, que você pode abrir o seu coração, e pessoas que te fazem enxergar aquilo que você emocionalmente não está distorcido, emocionalmente desequilibrado e não consegue enxergar. E nós tivemos algumas dessas pessoas que estavam nesse momento de muita celebração na nossa vida. Quando nós terminamos aquela cerimônia, o pastor Júlio estava lá, junto com o pastor Absalom, fazendo a nossa cerimônia. Dutra fez uma surpresa linda, ele contou a nossa história toda, de surpresa, ele contou a nossa história toda através de músicas que marcaram cada época. Orley estava lá com a banda, com a orquestra, e ele combinou isso tudo com Orley. Homem também sabe fazer as coisas em segredo, viu? Que esse cara conseguiu cantar mais de 20 músicas.
12 músicas, cantou 12 músicas, contando a nossa história, e eu nunca desconfiei disso. E nós terminamos cantando, foram mais de 20 músicas, com as músicas que eu já tinha colocado no programa. Nós terminamos cantando quão grande é o nosso Deus. Né? Porque é isso que nós entendemos, né, no aprendizado desse período, que nós temos um Deus grande, que nós podemos cair, mas Ele está sempre com a sua mão estendida para nos levantar. Interessante que nesse momento nós fazemos referência ao profetizar de Ezequiel lá quando ele estava no Vale Secos. Deus disse para Ezequiel assim: olha, profetiza. Né? E nesse momento da nossa vida, nós sentimos a restauração que Deus fez. E nós falamos, sempre que nós falamos, nós sempre enfatizamos que hoje o nosso casamento, pela graça e poder de Deus, é melhor do que era antes. Melhor. Nós quando profetizamos lá atrás, que Deus poderia restaurar o nosso casamento, na verdade nós não acreditávamos em vivenciar o que nós vivemos hoje. Nós não acreditávamos. A verdade é essa. E Deus, mais uma vez, nos surpreendeu. E para concluir a nossa fala, eu quero retomar a um versículo que foi falado lá atrás. Romanos 8, 28. Quando nós começamos a nossa caminhada, o texto que foi para nós era: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. E hoje nós podemos dizer, olhando para trás, que tudo que nós passamos, aquilo que foi bom, aquilo que aparentemente não foi bom, tudo se converteu para o nosso bem. Para o nosso bem. Nós conseguimos enxergar isso. Tem um filósofo, que é também matemático, que é teólogo cristão, um filósofo francês chamado Blaise Pascal. Ele tem uma frase, eu acho que se aplica a esse momento. Ele diz o seguinte: para quem queira ver, há luz suficiente. Para quem não quer, há bastante obscuridade. Nós, repetindo. Deixa eu repetir. Para quem queira ver, há luz suficiente. Para quem não quer, há bastante obscuridade. Nós resolvemos olhar para Jesus, que é a nossa luz. Resolvemos olhar para a luz. Nós resolvemos olhar para o que Jesus falava para nós. Não o que o inimigo falava: olha, desiste, não vai mais, você não tem condição, seu casamento acabou, você não tem mais jeito de... já acabou, é o fim. Nós olhávamos para Jesus e falávamos: olha, pode ser o começo de um novo momento na sua vida. Pode ser um começo, crê em mim, confie em mim. Já mostrei para vocês tudo que eu posso fazer. Eu posso restaurar o casamento de vocês. E nós resolvemos olhar para a luz. E nós aprendemos algo que foi extremamente importante. Que na vida, entenda isso, na vida, nós não temos o poder de voltar atrás para fazer um novo começo. Não tem jeito. Não tem jeito. O que passou, está pronto. Para fazer um novo começo, o tempo tem que voltar. Não é verdade? E o tempo não volta. O tempo só vai para frente. Nós não temos como fazer um novo começo. Mas nós aprendemos que nós podemos fazer um recomeço e ter um novo fim. Nós aprendemos isso. Nós não podemos mudar o passado. Mas nós podemos fazer
um novo começo, um recomeço, e fazer um fim diferente. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo, para vocês que estão me ouvindo: não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Se você estiver no propósito de restaurar o seu casamento, e se você estiver no propósito de restaurar a relação familiar, sua relação familiar, você pode ter certeza absoluta que você terá a companhia de Deus. Porque isso agrada a Deus. Jesus, escute isso. Como diz o meu pastor, escute isso. Jesus é um Deus de união, não de separação. Deus se agrada em união, não separação. E nós aprendemos hoje, com tudo o que aconteceu, que nós somos a expressão encarnada do poder, do cuidado, da graça e do amor de Deus. Quando eu olho para Pedro, eu vejo o poder de Deus. Quando eu olho para João, eu vejo o cuidado de Deus. Quando eu olho para o nosso casamento, eu vejo a graça de Deus. E quando eu olho para a nossa família, eu vejo o amor de Deus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E o que aconteceu conosco pode acontecer na sua vida. Porque o Deus é o mesmo que agiu conosco, é o Deus que pode agir na sua vida. O que nós falamos aqui, em nenhum momento, não é para que engrandeça as nossas pessoas, as nossas vidas, mas para a glória de Deus. Não é fácil, repito, falar das suas experiências, mas nós entendemos, como eu disse no início, que ao falar, e Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que até os nossos erros, tudo que acontece de errado conosco, Ele converte para abençoar as vidas das pessoas. Então nós estamos aqui com esse propósito, de ser canal de bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Repito, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu casamento. Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela paciência de nos ouvir. Nós tínhamos dito para o pastor Júlio, dar testemunho em pouco tempo não é fácil, porque são muitos detalhes, né? Então nós procuramos resumir o máximo que nós pudemos, para que não cansasse você. Mas nós entendemos que essa mensagem, como o Dutra disse, sempre gera uma ansiedade quando a gente vai falar sobre a nossa vida. Mas nós entendemos, nós não somos uma família perfeita, nós temos problemas, a gente tem desavenças, glória a Deus por isso que a gente discorda, né? Nós não somos dois robôs programados para fazer e pensar a mesma coisa, a gente discorda em algumas coisas, mas nós temos vivido um tempo muito bom de Deus, muito bom, não é? Nós temos paz, nós temos harmonia, nós temos filhos amigos, nós temos filhos companheiros, nós temos filhos jovens e adolescentes que viajam com a gente durante 15 dias, 18 dias, 20 dias, sem problemas, sem confusão. Mas isso não é passe de mágica. Isso são frutos que nós estamos colhendo, da semente que nós plantamos lá atrás. Em especial, eu quero frisar o que Dutra falou, acho que no ponto 2. Mesmo quando nós estávamos espiritualmente no chão, mas nós decidimos, nós vamos continuar com o Senhor. E Ele nos reergueu e fez com Jó, como fez com Jó, Ele fez conosco. O que Ele nos deu, né, nessa segunda fase da nossa vida é muito mais, é muito maior, é muito melhor. E eu não estou falando daquilo que o dinheiro pode comprar não, porque aquilo que o dinheiro comprar, de repente quem está em casa pode comprar. Tem muita gente que pode comprar muito mais do que nós podemos. Eu estou falando do que é viver de verdade. Você está convidado
a viver isso também. Deixa Jesus restaurar sua casa. Glória a Deus. Até os poucos assistentes nessa noite aqui aplaudiram. Eles vão orar pela sua vida. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Se você atentou para os detalhes do testemunho do casal Dutra, do começo ao fim, a mensagem é uma só: superação. Superação. Agora, perceba o que eu vou lhe dizer, porque se você não compreender isso, essa palavra não vai ter validade alguma para a sua vida. Deus não tem filhos especiais. Deus não tem filhos prediletos. O que aconteceu em matéria de renovo e de restauração na vida de José Dutra e Lu Dutra, não foi porque Deus foi com a cara deles de modo mais especial, não. Eles se renderam. Isso foi claro no testemunho. Eles se entregaram. Eles deixaram Deus ser Deus na vida, no casamento, nos projetos pessoais dos dois. É isso que lhe falta. Você se render, você se entregar e permitir que Deus seja o Deus da sua casa, o Deus da sua família. Desapegar-se do rancor, do ressentimento que tem acorrentado, feito você andar em círculos de modo vicioso, não chegando a lugar algum jamais. É hora de se desprender de velhas lembranças, de um passado que o escraviza, para se apegar a um futuro cheio de possibilidades com o Senhor Jesus. Irmão Dutra vai orar pela sua união conjugal. Irmão Dutra vai orar pelo seu casamento, pela sua família, pela sua relação com os seus filhos, para que haja a centelha de Deus, onde você julga hoje não haver mais possibilidade nem esperança de vida. Onde você está, dá a mão aí para a pessoa amada e querida que está próxima a você. Baixe sua fronte e ore com o nosso irmão. Pai querido, Deus soberano e Deus eterno. Oh, Deus. Oh, Pai, Tu sabes da nossa caminhada, Tu conheces, oh Deus, cada detalhe, até melhor do que nós mesmos. E o Senhor fez um milagre na nossa vida, Senhor. Amém. O Senhor fez um milagre, Senhor, que eu olho para trás e não consigo definir de Glória outra ao Teu forma. nome. O que nós estamos vivendo Glória hoje, ao ó Pai, Teu nome. como casal, como família, Glória ao Teu é um nome. milagre, Senhor. Glória ao Teu nome. É um milagre, não tem como explicar. Glória ao Teu É nome. um milagre que o Senhor fez conosco. E nós reconhecemos isso. Ó Deus. Que a Tua graça nos alcançou de uma forma tremenda. É verdade. Que restaurou a nossa relação. Ó Deus. E ela é melhor do que era. Só podemos compreender isso através da palavra milagre. Mas o Senhor, Pai, não faz milagre só conosco. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor faz milagre para todos aqueles Amém. que lhe procuram, ó Pai, porque o Amém. Senhor é um Deus de milagre. Casamentos, ó Deus, no chão, Ó Deus, falidos, o misericórdia. Senhor transforma É em um verdade. casamento lindo, maravilhoso, É verdade. prazeroso. O Senhor é Ó especialista Deus. em transformar aquilo que está perdido no melhor, Glória ao Teu nome. porque o Senhor é Deus de poder. Amém. Pai querido, toma a vida, toma o casamento, a família Amém, de meu. cada Amém, pessoa, Deus. ó Glória ao Deus, Teu que nome. está sendo alcançada Glória ao Teu através nome. desse vídeo, dessa live. Glória ao Teu Pai nome. querido, que o Senhor possa estar, ó Deus, enchendo os Ó corações do Teu Ó amor, Deus. da Tua graça. Ó Deus. Que o processo de perdão possa ser, ó Deus, real nas vidas das Amém. famílias, Amém. dos casamentos, possam ser Ó restaurados. Deus. Em nome Para de honra e Jesus. glória do Teu nome, Senhor. nome de E nós Jesus. queremos desafiar esses casais, ó Deus, a fazer isso. Ó Deus. A entregar nas Tuas mãos, Senhor, o casamento. Ó Deus. Abençoa. E terem, ó Deus, um relacionamento melhor Abençoa. do que tinham antes. Porque Abençoa. o Senhor é o Deus especialista em fazer isso. Pai querido e Pai de amor, toma as vidas, Senhor Deus. Ó Deus. Abençoe a minha casa. Amém. Cubra, ó Deus, com Tua graça e Teu poder, Ó Deus. os meus filhos. Ó Deus querido, Tem misericórdia. mais uma vez, muito obrigado Obrigado. por esse tempo, por essa oportunidade e por esse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Glória a Deus. Irmão Doutor, irmã Lu, Deus continue honrando a vida de vocês para que vocês sejam instrumentos da graça do Senhor. Fui muito edificado hoje. Já ouvi algumas vezes, mas sempre meu coração é renovado pelo Senhor. Quarta-feira, continuamos juntos. Você está convidado a se fazer presente na nossa série de estudos no livro de Atos. E para domingo à noite tem outra surpresa, viu? Outra surpresa. Nós vamos estar aqui com o querido Hélio. Hélio também vai trazer um testemunho de transformação. Um homem que estava esbagaçado pelo pecado, numa vida sucateada pelo diabo, mas que hoje é exemplo de liderança para homens, um exemplo de superação por ter se deixado tomar pelo Espírito de Deus. Domingo à noite, tá bom? Eu quero que nosso querido Vinícius coloque aí o nosso quadro. Como eu tenho dito, a igreja continua a sua caminhada e você não pode se fazer ausente na sua participação. Nós estamos com os nossos dados bancários aí para que você possa participar conosco do sustento desta obra, que é uma obra galopante, cada vez mais para a glória de Deus. Você pode vir durante a semana, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 2 às 5, trazer o seu dízimo, a sua oferta, entregar à secretária ou à nossa zeladora Mari, pessoas de alta fidedignidade, de confiabilidade, que estarão repassando para a liderança financeira da igreja. Ou você pode depositar pela internet bank ou por envelope numa agência bancária, no banco Caixa Econômica Federal, agência 1131, operação 003, conta corrente 1349, dígito 8. 1349, dígito 8, para quem vai fazer um TED, um DOC, está aí nosso CNPJ, você pode tirar uma foto, pode paralisar aí e anotar. Sua ajuda, na verdade, é compromisso com Deus. E sempre será bem-vinda para aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Um beijo no seu coração. Que a graça e a paz de Jesus superabundem em sua casa, em seu lar, na sua família, na sua vida. Semana mais do que abençoada por Deus. Fique em paz.